paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Desde já eu convido a igreja amada, vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Ele é bom e desde já que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Esse momento, como eu sempre digo, é o momento da palavra. E que o Espírito Santo venha derramar nos nossos corações a direção da sua palavra. Precisamos tanto. Cada vez que o Senhor traz, é para nos fortalecer, dar a direção certa. Precisamos trazer a nossa memória. Embora você já tenha ouvido tantas vezes esta palavra, mais uma vez o Senhor traz ao nosso coração. Hoje nós vamos estar falando do profeta Elias, aquela luta lá com os 400 profetas de Baal, e Elias ali, e Deus, a palavra de Deus diz que ele teve graça, ele foi abençoado, ele exterminou com todos aqueles falsos profetas, e ele foi o vencedor, porque é assim que a palavra de Deus ensina. E Elias traz de uma forma a maneira de cada um exercer a fé no coração. Nunca achar que está sozinho, porque quem tem Deus nunca está sozinho. Então aqui nessa passagem, nós vamos estar meditando algum versículo. Você é conhecedor, se você pode meditar todo o contexto. Eu vou estar meditando em alguns versículos. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeada 2 medidas de sementes. Depois armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-nos novamente, disse a eles. O fizeram de novo. Façam-nos pela 3ª vez, ordenou eles. O fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me
para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, amados? E aí, você sabe o que aconteceu, né? É uma história assim que mostra o agir de Deus, mas primeiramente precisa algo acontecer, a fé. Aqui Elias, quando ele foi fazer todo esse movimento, e vocês vejam que a palavra vem falando que aqueles profetas adoraram tudo que era Deus, todos os deuses dele. Nada aconteceu. Mas quando chega a vez de Eliseu, a palavra de Deus diz, é esse ponto que a palavra ensina. O que Elias fez? Elias pegou aquele altar ali e já foi oferecendo o holocausto do jeito que estava? Não. Aqui Elias, ele nos ensina, quando fala dessa forma, então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Esse altar, amados, veja que esse altar vamos trazer para o nosso coração, para a nossa vida com Deus. Tem que ser reparado. Aqui Elias ali, ele não começou oferecendo um sacrifício do jeito que estava o altar, em ruína. Não, primeiro ele foi reparar o altar. Ele foi cuidar, né? Tirar tudo que houvesse ali, deixar tudo preparado. Então eu vejo aqui o preparo que nós precisamos quando nós temos uma vida com Deus. Nós precisamos reparar, restaurar o nosso altar para estar diante do Senhor. Aqui você veja que houve algo ali interessante. Elias, ele não foi oferecer o sacrifício com o altar em ruínas, como a palavra de Deus diz, em cinzas. Não, ele ofereceu o altar reparado, tudo organizado. Aqui quando fala das pedras, quer dizer, tudo na ordenança do Senhor. O preparo, eu vejo isso aqui, traz ao nosso coração que nós precisamos também ter esse cuidado com a nossa vida. Tudo que formos oferecer ao Senhor, nós precisamos reparar o altar. O altar vamos trazer para a nossa vida espiritual com Deus. Tem que ser cuidado, tudo colocado certinho.
tudo na direção de Deus, não é? Então aqui fala dessa forma. E ali ele prepara tudo, como a palavra diz. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha, tudo conforme a direção de Deus. Façam novamente, disse, e eles o fizeram novamente. Aqui você veja que havia ali uma direção, tudo o que o profeta Elias ia falando, ia sendo feito na reparação, no preparo do holocausto, que ali a prova era descer fogo do céu, né? Para queimar o holocausto. E interessante, ele colocou água assim naquelas valas. Então imagina o preparo, né? E aqui a fé. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Quer dizer que ali estava tudo preparado. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Aqui eu acho interessante, porque primeiro ele repara o altar, como a palavra de Deus diz, ordena tudo ali, e quando chega aquele momento ali de oferecer o sacrifício, ele para e ele vai orar. E isso traz ao nosso coração que tudo que nós formos fazer, nós precisamos apresentar a Deus, parar e oferecer a Deus. Aqui ele fez uma oração. Ele, diante de tudo que tinha acontecido, os profetas ali, nada tinha acontecido, mas aqui, Elias, tudo na direção de Deus. Quando chega o momento do sacrifício, ele vai orar, ele apresenta a Deus, porque é isso que a palavra ensina ao nosso coração, que nós precisamos nos apresentar a Deus. O que for fazer para o Senhor, nós precisamos apresentar a Ele. E aí ele diz, Elias colocou-se à frente do altar e orou. Olha a oração dele. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Aqui, Elias estava na direção de Deus. Por essa razão, ele faz essa oração, tudo na dependência de Deus. Quando ele fala Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, quer dizer, o Deus daquele povo que estava ali distanciado, adorando a deuses estranhos, andando por caminhos errados. Mas naquele momento ali, o que Elias estava trazendo era a reconciliação,
Era ali o mover de Deus para que a glória do Senhor fosse manifesta. E Elias ali, ele não estava indo com a força dele, mas na dependência de Deus. E que essa palavra ensina ao nosso coração, amados, que nós precisamos estar na dependência do Senhor. Seja a situação que for, como estiver, nós precisamos apresentar-nos a Deus em oração. Aqui eu acho muito bonito quando ele fala, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Quer dizer, ali ele estava representando Deus para aquela nação. O que Deus iria fazer. E ele estava ali como servo. E ele estava ali na dependência do Senhor. E é isso que tem que entrar no nosso coração, amados. Que nós precisamos estar na dependência de Deus. Ele faz essa oração. Ele levanta ali esse clamor antes de tudo acontecer. Tudo estava preparado. E é isso, amado, é necessário que haja um preparo na nossa vida. Um preparo. Reparar o altar. Como está a nossa vida? Aquele altar ali estava em ruínas. Mas Elias foi enviado ali para reparar o altar. Para colocar tudo em ordem. Para apresentar a Deus, quando chega aquela hora ali do sacrifício, ele vai e ora, apresenta a Deus. Quer dizer, dependência, que nós precisamos estar falando com Deus. Aqui eu vejo a dependência do profeta Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Nada era da sua cabeça, invenção, mas era na direção do Senhor que Elias estava ali e faz esta oração. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor. És Deus o que fazes o coração deles voltar para ti. Ali Elias estava pedindo para que acontecesse. Ali ele estava pedindo que o Senhor fosse manifesto para que aquele povo viesse a reconhecer, a se achegar a Deus, a ver que havia um Deus poderoso. É aqui quando Elias faz essa oração, ele está pedindo a Deus e também para que aquele povo venha reconhecer Deus como verdadeiro. Então o fogo do céu caiu e consumiu completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Porque é assim, amados, quando Deus está no controle, tudo, há um mover em tudo. Você veja que ali tinha água, né, nas valetas, tinha as pedras, tinha tudo ali preparado. Mas o que aconteceu? Então o fogo do Senhor caiu e consumiu
completamente o holocausto, a lenha, as pedras, e o chão também secou totalmente, a água na valeta. Olha o poder de Deus, amados, e olha a oração que ele fez, o que o Senhor fez ali. Quando o povo viu, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali, o Senhor recebeu a oração de Elias. O Senhor mostrou, o sobrenatural ali aconteceu. O fogo do céu desceu e consumiu, para mostrar o poder de Deus. E ali todos sabem o que aconteceu com os profetas de Baal. Deus usou Elias e Deus operou ali grandemente, extraordinariamente. Deus operou ali para que todos vissem o poder de Deus. E que nessa noite, por que essa palavra? Você pode dizer, mas Elias, aquele profeta, aquele homem lá poderoso. Não, Elias era homem, como qualquer um de nós. Mas havia algo muito especial. O temor, a obediência, a busca, a perseverança no Senhor. Então é isso que nessa noite o Senhor traz para nós, a importância de orar, de reparar a nossa vida com Deus, né? Tirar tudo aquilo que está em ruína. Cada um de nós sabemos o que tem que ser reparado na nossa vida com Deus. E aí vamos oferecer o sacrifício. Aqui, naquela época, eram os animais ali, né? Mas hoje, qual o sacrifício que nós oferecemos ao nosso Pai? A nossa adoração de lábios, a nossa vida com Deus, a nossa vida no altar. Esse sacrifício. E nós precisamos ter essa alegria e aqui receber o exemplo desse homem de Deus. Porque tudo isso aconteceu, amados, porque houve oração. E é isso que nessa noite o Senhor nos ensina. Ainda aqui, você andando um pouquinho na sua Bíblia, no versículo 41, diz assim: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Aqui, amados, é interessante isso aqui. Depois que ele já tinha feito tudo isso, aí teve ali o fim dos profetas de Baal, né? Como você vai meditar aí, vai ver. E aqui nesse momento, ensina ao nosso coração que nós, como homens e mulheres, servos de Deus, nós precisamos também ter busca de oração. Aqui quando eu vejo Elias, estava uma seca muito grande naquela época, e aí Elias vai e fala para Acabe, para ele. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu
até o alto do Carmelo. Quer dizer, Acabe foi se alimentar, né? Beber, foi ali fazer, porque Elias mandou mesmo, né? Mas aqui o ponto é, o que Elias foi fazer? Ele foi lá no alto, ele foi orar, ele foi orar. A palavra de Deus diz que ele colocou o seu rosto no pó e ali ele se dobra diante do Senhor em oração novamente. E sabe o que ele foi ali pedir para o Senhor? Chuva. Ali estava uma sequidão, uma seca muito grande. Porque aqui ele estava dessa forma. Eu acho interessante porque ele estava clamando para que tantos fossem abençoados. Ali quando ele está ali no Monte Carmelo orando, olha o que acontece. E pois a palavra de Deus diz, subiu até o alto Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Quer dizer, isso aqui nos leva, amados, quando fala no Monte Carmelo, a vida daquele que serve a Deus, é isso que nós precisamos, amados, de oração. Quando fala, ele estava no monte, porque nós precisamos estar no alto, buscando as coisas do alto. Ali ele estava orando, intercedendo por aquela nação, para que viesse chuva. A palavra de Deus diz que o seu rosto ali estava no chão. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, a nos humilharmos. Dependendo de situações, nós precisamos colocar nossa cara no pó e orar ao Senhor e clamar e exercer a fé. E é interessante aqui que ele, quando está orando ali, olha o que acontece. Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Aqui Elias estava ali com um dos seus servos. E ele manda que o servo olhasse para ver se a chuva estava vindo. O servo volta e diz, não tem nada lá, não tem nada. Quantas vezes? 7 vezes, amado. O servo vai e volta para Elias e diz que não há nada lá. Então, o que eu vejo nessa palavra, o que ela nos ensina é que nós precisamos. Por que Elias manda esse servo ir lá olhar para o mar e ver se a chuva está vindo? O servo não via nada, mas dentro de Elias ele já tinha ouvido aquela chuva. Dentro de Elias já havia aquela fé, aquela confiança que a chuva estava vindo. Então, o que eu vejo nesta palavra é que quando nós pedimos algo para Deus, pedir algo para Deus, nós precisamos ter dentro de nós aquela voz dizendo, já está acontecendo. Mesmo que vozes venham e digam, não está acontecendo nada, mas dentro de você, pelo Espírito de Deus, você tem que dizer, já está acontecendo. Já está acontecendo.
Aqui é o Espírito, ali pelo Espírito, pela fé de Elias, pela oração dele, ele sabia que já estava acontecendo. Então, eu vejo nesta palavra o que é o poder da oração. Você orar, você veja que ele aqui estava lá no alto orando. Ele estava pedindo a Deus chuva. E ele, pela fé dentro dele, no espírito dele, havia. E ele envia o servo diz, não tem nada lá. Porque assim, muitas vezes, nós estamos orando por alguma coisa. E as vozes que vêm não vai acontecer, não tem jeito. Mas o que o Senhor traz na direção do Espírito Santo de Deus é que quando nós pedirmos algo para o Senhor, vamos crer que já aconteceu. Aqui eu vejo fé, eu vejo oração. E aqui não foi uma vez nem duas. Elias podia ter desistido. Não, 7 vezes. 7 vezes. Mas Elias continuou orando. E aí a palavra diz, 7 vezes Elias mandou. Isso aqui é para não desistir. Continue. Persevere. Continue crendo. Volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça até que a chuva o impeça. Antes que a chuva o impeça. Então, aqui na 7ª vez, o servo volta e diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso aqui, amados, por que fala dessa forma? Porque o Senhor quer ver fé no nosso coração. Era pequeno o que o servo tinha visto, mas para Elias era grande, porque a fé dele, pelo espírito dele, ele já via a chuva caindo. Pelo espírito dele, ele sabia que algo estava acontecendo. Então, o que o Senhor nos ensina é exercer a fé, é perseverar. Às vezes pode, mas isso é pouco demais, isso é pequeno demais. Mas para aquele que está com os olhos em Deus, está derramado diante do Senhor, a sua perseverança, a sua fé é grande. E ele vê algo grande. E o sobrenatural de Deus acontece. O sobrenatural de Deus, amado, é para os que creem, para aqueles que faz isso aqui que nós meditamos nesta palavra, com fé, com oração, se lançando aos pés do Senhor, porque Elias ali estava lançado lá no monte. Ele estava de joelho, com a sua cara no pó, clamando, ele estava clamando para que aquela terra fosse abençoada. Quantos ali iriam receber as bênçãos do Senhor, através daquela oração, daquele servo Elias. Mas era ele que estava ali, com o seu rosto no pó. E é isso, amado, que nesta noite
Tem que entrar no nosso coração a importância da oração. Quando você tira tempo para buscar a Deus, no mundo espiritual Deus está movendo coisas extraordinárias. Não só para abençoar a sua vida, mas muitos. Para abençoar a sua família, para abençoar a sua cidade, para abençoar a sua nação. E é isso que tem que entrar no nosso coração, que nós precisamos tirar tempo para a oração e oferecer sacrifícios de busca, de fala com Deus. Aqui para aquele servo, era uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, era nada para ele. Mas pela fé de Elias, por o que o Espírito de Deus estava falando a ele, tudo estava mudado. E você veja o que aconteceu. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então, amados, aqui uma parte interessante. Acabe estava num carro. Elias estava lá no monte, dobrado diante do Senhor, com a cara no pó, orando. Ele manda o aviso para Acabe. E aqui interessante o que é o mover do Espírito Santo de Deus. Depois Elias alcança Acabe, passa por Acabe. Por que isso? Porque é levado pelo Espírito de Deus. É assim, o sobrenatural de Deus. Você veja que ali, quando ele pega a sua capa, o seu cinto, a palavra de Deus diz, correu à frente de Acabe. Aonde que ele estava? Lá no monte, muito longe. Acabe de carro. Mas Elias passa à frente. O que nos ensina esta palavra, que é assim. Quando você está em Deus, você passa à frente de muitos. Você veja que ali de repente vem a chuva, vem ventos fortes, mas de repente Elias está à frente de Acabe. Como assim? O Espírito de Deus, a força, o que faz o Espírito Santo de Deus com aqueles que se apegam a Deus, faz o sobrenatural acontecer. E é isso que nesta noite o Senhor nos ensina nesta palavra. Nesta palavra o Senhor vem trazer ao nosso coração que o nosso altar precisa ser reparado, a nossa vida com Deus, o cuidado com a nossa vida espiritual. E nós precisamos nos apresentar a Deus, tudo que formos fazer, precisamos nos apresentar a Ele com oração, com dependência do Senhor, não pela força do nosso braço, pelos nossos pensamentos, mas pela oração, pela fé no Senhor. Senhor, tudo isso está aqui. Que seja feita a tua vontade, eu preciso da tua graça. Que seja para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Aqui vemos nesta palavra fé, oração, compromisso com Deus, dependência, oração e o sobrenatural de Deus acontecendo na vida de Elias. E que nesta noite essa palavra venha falar ao nosso coração.
trazer a nossa memória, porque nós já somos conhecedor desta palavra, mas o Senhor traz para dizer que o Senhor é aquele que opera. Não importa se você acha que você é sozinho aí na sua casa, no lugar que você trabalha, aonde você estiver, você acha que é sozinho? Se você tem Deus no coração, o sobrenatural de Deus acontece, porque assim a palavra nos ensina. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo culto. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. E obrigado pelo carinho de estar aí assistindo esta palavra. Deus te abençoe. Amém?